Voltei, meus amores! Dando continuidade na nossa aula de português, nós estávamos falando sobre o gênero textual notícia, né? Então, uma notícia ela pode ser veiculada principalmente onde? Em jornais, em revistas, tanto impressas que você pode pegar, tanto no meio digital. Hoje em dia, então, como nós estávamos conversando, as notícias chegam muito rápido para nós, principalmente por essa facilidade do meio digital. É por meio do meio digital que nós também estamos conseguindo realizar as nossas aulas. Então, é um meio muito eficaz, muito rápido e muito fácil, né? O público de uma notícia, ou seja, aqueles que vão ler a notícia, depende do assunto noticiado. Como assim, Pro? Então, vamos dizer que você tem interesse por determinado assunto. Você vai procurar notícias sobre aquele assunto. E assim é com cada leitor, né? Com certeza tem alguma coisa que chama a sua atenção e você vai ter mais interesse sobre aquele tipo de notícia, não é verdade? Então, esse assunto pode ser restrito, né, de um tema específico, somente para alguns leitores, ou de temas variados. Por exemplo, tudo que está acontecendo no mundo atualmente, né? É de interesse de quem? De todo mundo. Então, essa notícia com certeza tem chegado a mais casas, a mais pessoas, tá? Agora, um desafio para a gente pensar junto. Leia a referência do texto: o Brasil vai ganhar um museu na natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara. E responda: em que suporte a notícia que você leu foi publicada? O público a que ela se destina é restrito ou variado? Então, essa daqui eu vou deixar para vocês voltarem lá e você vai ver da onde ela foi retirada. Está bem abaixo do texto, tá? E você vai me responder: ai, professora, ela foi retirada de um livro impresso. Ah, professora, ela foi retirada de um site. E depois você vai responder esse desafio para mim, tá bom? Por quê, professora? Porque aí vocês vão praticar, saber fazer a leitura de uma notícia, saber de onde ela foi retirada. É a mesma coisa de quando a gente faz um texto. Embaixo tem o autor da notícia e de onde ela foi retirada, tá bom? Então, de modo geral, uma notícia deve responder a 6 perguntas. Então, todo leitor vai procurar dentro do texto essas perguntas. O que? Sobre o que esse texto fala? Quando? Quando isso aconteceu? Como? De que maneira isso aconteceu? Aonde? O local onde isso aconteceu? Quem? Quem que publicou? Quem que fez aquilo que aconteceu? Quem são os personagens dessa história? E o porquê? Todas essas perguntinhas têm que estar explicadas dentro de uma notícia, tá? Essas informações costumam aparecer no primeiro parágrafo do texto, que apresenta um resumo da notícia, e esse parágrafo é chamado de lead, ok? Jogo rápido. Pessoal, esse jogo rápido está na sua apostila também na página 7. Eu vou explicar para vocês e vocês também vão responder depois. É tarefa de casa, assim como aquele outro jogo rápido, combinado? Vamos ver então. Retome o texto: o Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara e identifique as seguintes informações. Então, você vai aprender a ler aquela notícia sozinho agora. O que foi noticiado? Quando o fato noticiado aconteceu ou aconteceria? Aquilo que foi publicado já tinha acontecido? Ou ele ainda ia acontecer? Onde ocorreu o fato noticiado? Como o fato ocorreu? Quem estava envolvido? Por que o fato noticiado aconteceu? Então, respondendo aquelas 6 perguntinhas que eu acabei de dizer que uma notícia precisa ter, beleza? Então, agora nós vamos ler um pouquinho do texto que está na sua apostila de português, na página 8, Hora da Leitura. Nós vamos fazer essa interpretação e as respostas do Hora da Leitura nós vamos fazer junto. Então, lápis e borracha na mão e acompanha comigo. O ano de 2018 não trouxe apenas boas notícias ao público interessado em museu. No dia 2 de setembro, um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Então, perceba o que vai falar
nessa notícia, ó, em negrito o título: Museu Nacional recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. Subtítulo abaixo, né? A quantia equivalente a cerca de 808 mil reais será utilizada na recuperação do acervo resgatado dos escombros. Então, o que aconteceu? Teve um incêndio enorme e teve um governo que ajudou esse museu a se recuperar, tá? O que significa a palavra acervo? Conjunto de itens que fazem parte do patrimônio de uma pessoa ou de uma empresa. Então, tudo que tinha dentro do museu se chama acervo. E escombros são os restos do incêndio, tá? As ruínas, aquilo que sobrou do incêndio. Ali a imagem, né? O Museu Nacional, que foi totalmente destruído por um incêndio no dia 2 de setembro, no Rio de Janeiro, recebeu na última segunda, uma doação no valor de 180.800 euros do governo alemão. Então, olha que bacana, o governo alemão colaborou com esse incêndio. Como que foi o trabalho da recuperação? Embora o incêndio tenha destruído grande parte do Museu Nacional, as equipes de busca estão felizes com os itens já recuperados até o momento. Cerca de 1.500 itens, entre peças de coleções, equipamentos, objetos pessoais, fragmentos arquitetônicos e alguns objetos ainda não identificados. Então, assim, apesar de ter acontecido tudo isso, eles conseguiram recuperar muitas coisas, tá? Isso tudo foi retirado, ali está abaixo o site, tá? Quem publicou foi a Jéssica Antunes, no jornal de Boas Notícias, certo? Agora vamos para as respostas, vamos compreender, e esse aqui a gente vai responder junto, tá? Complete o quadro a seguir, identificando as informações contidas no lead, ou LIDE em inglês, né? Da notícia. Museu Nacional recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. O que aconteceu? O Museu Nacional recebeu o quê? 190 mil euros do governo alemão. Escreve aí. Aonde isso aconteceu? Onde? No Rio de Janeiro. Quando? Dia 10 de dezembro de 2018. Quem? O governo alemão que doou. Como? Por meio da doação de quanto? 190 mil euros. Por quê? Porque ele se sensibilizou com a situação, né? Por quê? O que tinha acontecido com o museu? Ele foi totalmente destruído em um incêndio. Então, não se esqueça, quando nós nos referimos a uma notícia, precisamos responder a 6 perguntinhas. O texto lido apresenta intertítulos? Depois do título tinha um subtítulo ou intertítulo? Sim, se chama o quê? Trabalho de recuperação. Anota aí. Se for necessário, como eu já disse várias vezes, pausa esse vídeo e em seguida você continua. Número 3. Após ler e analisar os 2 textos apresentados, complete as frases a seguir com os nomes dos principais elementos que constituem uma notícia. Então, recapitulando tudo que a gente estudou durante essa aula. O título da notícia informa o leitor sobre o fato que será apresentado. Então, é extremamente importante. O subtítulo vem logo após quem? O título, né? Então, a segunda é subtítulo, acrescentando a ele algumas informações. Então, o título é o principal, no subtítulo já dá um pouquinho de explicação daquilo que irá acontecer. A letra C, os entretítulos ou intertítulos, que é a mesma coisa, são as palavras ou as expressões que aparecem entre 2 parágrafos para organizar a leitura, certo? Então, quando você ver o entretítulo e o intertítulo, são essas palavras que explicam melhor a leitura. O lead, né, o LIDE, faz um resumo da notícia apresentando as informações básicas sobre o fato noticiado e responde às perguntas:
Lembra? Volta lá se você se esqueceu. Essas perguntinhas estão na página 6, sempre sobre notícias, tá? Vai responder o quê? O que, onde, quando, quem, como e por quê, para as informações contidas dentro da notícia. Um dos fatores que define o público-alvo da notícia é o assunto. Você se lembra que eu falei? Dependendo do assunto, vai ser direcionado para um público específico. Seja ele adulto, seja ele criança, seja ele mulheres, seja ele adolescentes. Cada um, então, cada assunto, né, de uma notícia vai ser direcionado a um público específico. Certo, meus amores? Então é até a página 9 que nós vamos hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre o gênero textual notícias. Responda a todas as perguntinhas que eu deixei como tarefa de casa e aquelas também que eu estou enviando a mais para você fazer no seu caderno. Beleza, meus amores? Fiquem com Deus. Estou à disposição para dúvidas. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!